Boa noite. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar nossos trabalhos lendo uma mensagem do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Um pouco mais. Mesmo em solo ingrato, não te canses de semear. Boa semente jamais se perde. Um dia as condições serão propícias à sua germinação. O teu trabalho é o de semear, o da gleba é o de produzir. Cumpre com o teu dever e não alegues infertilidade do solo para cruzares os braços. Se puderes, faça um pouco mais. Aduba a terra com o seu suor, do teu esforço redobrado. Auxilia um pouco mais quantos estejam demorando a corresponder com suas expectativas. Às vezes, o que lhes falta é um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção, um pouco mais de amizade. Até mesmo as plantas ficam mais viçosas quando recebem um pouco mais de sol. Que possamos dar um pouco mais de nós mesmos à nossa vida. De recados, a evangelização, como a gente já falou na quarta-feira, mudou. Então, não é mais de quarta-feira, nem de domingo. A evangelização passou de sábado às 4 horas da tarde. Tá bom? Então, convidem os jovens para vir à evangelização. Sábado, 4 horas da tarde. Já começaram, eles estão super empolgados, tá bem legal. E, como vocês já viram, hoje tem a Feira do Doce, lá embaixo, né? Na saída, peguem o que vocês quiserem, aproveitem a nossa Feira do Doce. Tudo é direcionado às famílias assistidas da casa, à manutenção da casa. E é isso. E a evangelização continua de quarta-feira, agora, às 8 horas na palestra, e de domingo às 9 da manhã. Vamos então à nossa prece inicial. Vamos acalmando o coração, serenando o pensamento, focando agora aqui, sentindo esse clima tão sereno, tão agradável, que possamos sintonizar com a vibração da casa para receber as mensagens e que os ensinamentos de hoje caiam fundo em nosso coração. Que a nossa mente compreenda os ensinamentos para que possamos ser melhores a cada dia, através das nossas atitudes. Que Deus continue sempre nos guiando, hoje e sempre. Que assim seja. Hoje, com muita alegria, chamamos o Edgar Miguel, Edgar lá de Bauru. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Eu espero que todos estejam bem. E se não estão, que fiquem. Né? Espero que o que vocês vieram buscar hoje vocês encontrem. Eu também. Né? Eu fico muito contente de ver jovens de menos de 30 anos presentes. Os de mais de 30 também. Porque os de mais de 30 são jovens há mais tempo. Tá certo? Porque a juventude que eu estou me referindo não é do corpo. Né? A gente precisa se lembrar que o corpo tem um caminho, nós temos outro. E por isso eu quero perguntar para vocês, será que a gente está vivo? Pode parecer uma pergunta estranha essa, né? Mas eu me lembro de que Jesus estava no meio de uma multidão e ele disse que veio trazer vida. Curiosa essa colocação dele, né? Porque supostamente não, certamente ele estava diante de pessoas vivas, no sentido de estarem encarnadas, como nós.
Mas, já que ele não erra nas suas colocações, né, nos seus atos, ele não falou isso em vão, nem à toa, nem por falta de sentido. Se ele veio trazer vida, é porque talvez muitos dali não estavam vivos. E a vida que ele veio trazer, como ele mesmo disse, não era uma vida pouca, mas vida em abundância. Ele também continua a dizer isso para as multidões. Ele também diz isso para todos nós. Por isso que é válida a reflexão. Estamos vivos? Ou estamos apenas sobrevivendo? Ou estamos apenas seguindo? Inconscientemente, adormecidos, anestesiados, seguindo o fluxo, sem saber por quê, nem para onde? É uma boa pergunta, não acham? E eu acho que nós podemos perguntar isso em qualquer época da vida do corpo. Porque talvez uma grande questão que nos ajude a estarmos vivos seja exatamente a gente permanentemente considerar que nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência material. Uma experiência que tem nos absorvido tanto que a gente esquece-se de quem somos. E aí corremos o altíssimo risco de nos perdermos, porque esquecemos dos verdadeiros objetivos da vida. Nos hipnotizamos pelos atrativos da vida encarnada, esquecendo-se de que eles desaparecem com o tempo, de que eles acabam. E isso por si só nos faz sofrer. Porque a gente, ao nos hipnotizarmos com as aparências da vida encarnada, a gente quer que ela nunca desapareça. Que ela seja como de uma determinada forma, que a gente se adapta, que a gente se acostuma e que nunca nada mude. Não é? Isso se chama apego. Que é alguma coisa que mesmo nós espíritas, e talvez exatamente por sermos espíritas, temos tanto. E é interessante que nós estamos exatamente diante de uma filosofia de vida que fala insistentemente que nós não somos daqui. Que nós estamos numa rápida missão a trabalho. E que logo a gente voltará para casa. E é ótimo voltar para casa, não é? A princípio é. E a gente tem medo da morte. É tão estranho. Não é, gente? E a gente não dizemos que não queremos sair daqui. Não é estranho, gente? A maioria, pelo menos. Não é estranho? E aí, como que fica? É uma incoerência da nossa parte. E nós espíritas não podemos dizer que a gente não sabe como é morrer. E nem sabe o que existe de lado de lá. Não é o medo do desconhecido. É? Não penso que possa ser. E aí? Por que é que nós sofremos estas coisas? Que tipo de visão a gente tem alimentado no dia a dia que está nos fazendo, primeiro, não viver e, segundo, sofrer? Que tipo de visão a gente tem alimentado? Que tipo de visão que, mesmo lendo livros maravilhosos que a gente tem à disposição, mesmo estudando em grupos de estudo, mesmo participando de reuniões mediúnicas, onde falamos com desencarnados, a gente vive como se nada disso fosse conosco. Como se eu não tivesse nada a ver com isso. Como se isso não alterasse a minha forma de ver nem de viver. Não é estranho, gente? Ah, desculpa, fazendo um parênteses, eu esqueci de dizer
que eu não gosto de dar palestras. Eu gosto de conversar. Então, se alguém quiser conversar comigo, fique à vontade. Levante a mão e eu passo a palavra com muito prazer. Para quê? Alguém pode se perguntar. Né? Para que eu vou levantar a mão? Não sei. Pode ser para fazer um adendo, para colocar uma questão, para dizer que não concorda, que não é bem assim, que eu estou enganado, que a realidade é outra, que eu esqueci de uma questão ou que eu deveria me aprofundar mais porque não ficou claro alguma coisa. Tudo bem? Eu venho mais de domingo, o pessoal está mais acostumado que eu cutuco e quero conversar. Né? É a segunda vez que eu venho às quartas. Então, fiquem à vontade. Eu sou a visita, então eu que tenho que ficar tímido. Tudo bem? É alguma coisa estranha que eu estou falando? Fecha parênteses. É alguma coisa estranha que eu estou fazendo? Estou falando? Não, né? Então, percebam que muitas dos nossos sofrimentos se devem à forma como a gente pensa, com a forma como a gente tem alimentado a nossa mente e vivido a vida do jeito que o mundo quer. Olha só que terrível! Sou escravo da visão que o mundo me dá, ao invés de ser senhor do meu caminho. Me deixo ser levado, porque eu sou protagonista e sou eu que deixo. Me deixo ser levado pelas modas de pensamento do mundo, pela forma como a maioria pensa. E já foi dito que se alguém está adaptado a uma sociedade doente, doente está. O ideal é que nós, espíritas, fôssemos os mais inadaptados à sociedade. Porque estaríamos caminhando por uma construção de uma nova sociedade, de um novo jeito de viver. E não o jeito que Jesus encontrou e encontra, que é um jeito automático de viver. Um jeito que cria um buraco no nosso peito que nada nem ninguém preenche. Um vazio muitas vezes existencial, um vazio de sentido, aonde você não sabe por que você levanta da cama, mas mesmo assim levanta. Dizem que a gente levanta da cama porque tem que levantar. Não concordo. Que beleza será, ou é, para muitos, quando a gente levanta da cama porque sabe o significado do que vai acontecer em cada instante do dia. E esse significado é o combustível para termos ânimo de viver. A palavra ânimo vem de alma, ânima. É quando o que a gente faz, a gente coloca a nossa alma. E vive cheio de entusiasmo, e a palavra entusiasmo vem de Deus, de ter Deus, ter o divino dentro de nós, nos enchendo de uma alegria diferenciada para fazermos as coisas. E aí me digam, com ânimo e com entusiasmo, o que será pesado? O que será difícil de fazer? E a gente espera, não sei por qual loucura, que o ânimo e o entusiasmo venham de fora. Não. Ele é produzido por um resultado que ocorre, de um processo que ocorre dentro da alma. Ânimo e resultado não aparecem do nada, gente. São criados por nós. Nós que os descobrimos. Nós que os criamos. Nós que os construímos dentro de nós. E nós, normalmente, esperamos que num domingo de primavera bonito, a gente acorde com ânimo. Esqueçam. Não vai acontecer. Não assim. A doutrina é uma proposta de uma nova forma de viver. O Cristo é uma proposta de nova forma de viver. E a doutrina vem colocar lentes de aumento sobre o Cristo para que a gente o entenda mais profundamente. E que tudo que ele diz se torne lógico, se torne com muito mais significado do que já tem.
E aí não haja mais nenhum tipo de desculpa para que a gente não o utilize para viver. O Cristo nos deu as ferramentas para viver. E nós precisamos descobrir quais são as nossas dificuldades para transplantar o evangelho do livro para o nosso dia a dia. Porque nós temos dificuldade, né? Quantas vezes a gente fala assim, meu Deus, o que eu faço nessa hora da minha vida? E eu duvido profundamente que a resposta já tenha sido lida, se você leu o evangelho. Duvido profundamente que você já não tenha tido a resposta no livro dos Espíritos. Nós já temos todas as respostas de todas as perguntas que a gente pode vir a inventar. Mas, se a gente não souber traduzir o texto para o meu dia a dia, pronto, eu me vejo sem rumo, sem bússola. E nós temos as bússolas. E é interessante que a gente continua batendo na porta do céu, ou mais, um termo mais espírita, batendo na porta do mundo espiritual, fazendo as perguntas de todos os tempos. Como eu me relaciono? Como que eu lido com o marido? Como que eu lido com a esposa? Como que eu lido com os filhos? Como que eu lido com o chefe? Como que eu lido no trabalho, na cidade? Como eu lido comigo? Essas são perguntas belíssimas. Nenhum problema a gente continuar perguntando. É permitido, não tem nenhum problema, nenhuma crítica. Eu só estou ressaltando o fato de que as respostas já foram dadas. A questão é, se eu estou adormecido, se eu não estou vivendo, eu não ouvi a resposta. E quando eu ouvir, não vou aceitá-la. Não vou querê-la. E vou querer continuar dormindo. Não é assim, gente. Olha o risco que a gente está correndo. Nós todos estamos aqui, possivelmente, porque a gente está sofrendo ou não quer sofrer. Faz sentido? Muito bem. Ok. Ótimo. Excelente. Nós podemos parar de sofrer e não sofrer no futuro. A receita já foi dada. Vamos segui-la? Que tal a gente conversar sobre as dificuldades de entender o texto e transplantá-lo e traduzi-lo para o nosso dia a dia? Porque assim, eu não gostaria de ficar falando aqui sobre o que nós temos que fazer. Porque até as pedras da calçada daqui da frente já sabem. De tanto que já foi dito. O que nós temos que fazer, já todos nós sabemos, ou não? O que nós não sabemos é como fazer, não é? Eu tenho muitas dúvidas de como fazer certas coisas. Vocês também têm? Como que eu faço tal coisa? Como que eu vivo tal situação? Não é? Que tal a gente conversar sobre isso? Parece bom? Alguém tem algum tema sobre isso? Sobre o como? Gostaria de dizer um tema? Quem sabe eu consigo dizer algo sobre. Alguém gostaria? Eu posso inventar algum. Vamos pensar. Ela está sugerindo que eu continue dentro do tema do como. Você achou interessante esse negócio? Tá. Sim. Ela está dizendo, para que todos ouçam, que às vezes a gente acorda para a vida, né? E depois logo dorme. É bem comum. Bem, talvez uma das primeiras coisas que eu acho fundamental para que a gente acorde, é bem fundamental, por isso que eu quero ressaltar. Não sei se vocês perceberam, mas a gente vive muito de bastante, muito de demais o mundo de fora. Percebam que tipo de pensamento vocês tiveram hoje.
E me digam, não me digam. E concluam, não me digam, não preciso. E concluam se eu estou certo ou errado, se eu disser que a maioria dos pensamentos diz respeito às coisas do mundo. Que dizem respeito aos interesses que não são do coração, do ser. Que não dizem respeito à nossa eternidade. Que não vão melhorar o nosso futuro como ser. Certo? Quando eu digo que a maioria... Claro que alguém pode pensar assim, mas eu tenho que pagar minhas contas. Sem dúvida. Eu tenho que obedecer às leis? Por favor. Pensaram isso também? Ótimo. Eu sei. Faço como vocês. Não sou estranho. Né? E quem disse que a gente tem que fazer... Deixa eu ver como eu vou me expressar nesse ponto. E quem disse que a gente tem que fazer alguma coisa muito diferente? A gente tem que fazer um ato muito diferente. Quem disse? Na minha ideia, no meu entendimento, que está para a crítica de todos, nós temos que continuar fazendo as mesmas, quase todas as mesmas coisas. As obrigações do mundo precisam ser cumpridas. Precisamos sobreviver, precisamos alimentar os filhos, escola, educação, casa, moradia, etc, etc, etc. Isso são questões inescapáveis. Mas esse não é o ponto. A proposta não é que a gente seja... Lembra? Houve ideias no passado que a gente tinha que ir com um mosteiro e ficar lá trancado, longe das tentações do mundo. Não. A proposta do Cristo é vivermos no mundo, colocando um como diferente. Este me parece o segredo. Eu tenho que continuar indo ao trabalho. Eu tenho que continuar estudando. Eu tenho que continuar vivendo na família. Eu tenho que me relacionar afetivamente. Eu tenho que ter filhos e ser filho. Tudo isso precisa ser feito ainda dentro das variações de vida de cada um de nós. A grande questão é o como nós precisamos fazer tudo isso. O que a gente vai colocar dentro destas situações que nós não estamos colocando e que tem esvaziado essas situações, que tem tirado o nosso ânimo. Não, mas eu vou ter que ir trabalhar de novo naquela empresa. Eu vou ter que voltar para casa às 18, 19 horas mesmo. E a questão não é para onde eu vou. E não é o quê? É como? É aí que a gente está dormindo. É aí que a gente não está vivo. Me parece que nos falta a percepção de que basta fazer, basta entregar a cesta básica. Não, não basta. Ah, mas eu estou ajudando a pessoa. Verdade, mas não está se ajudando. Nós entregamos cestas básicas mortos, muitas vezes. Nós ajudamos os outros dentro da casa espírita, adormecidos, muitas vezes. Porque é facílimo adormecer. Facílimo. É facílimo. Tanto que hoje, até no meio corporativo, se fala da atenção plena, né? Se fala de estar no agora. Felizmente, já estamos falando sobre isso. Né? Mas isso não vale só para a questão profissional. Vale para a vida. Nós precisamos estar aqui. Porque se eu não estou aqui, o meu sentimento também não está, a minha alma também não está. E aí o que eu estou fazendo tem menos valor. Eu não digo que não tenha valor, porque a vida contabiliza tudo que a gente faz. Eu posso entregar a cesta básica e tirar um selfie e estar entregando a cesta básica apenas para mostrar para o mundo. Mas o meu ato de interesse absolutamente próprio ajuda alguém, e isso é contabilizado. Claro que eu subutilizo o ato.
eu não aproveito o ato e deixo de construir dentro de mim uma luz, que é a luz do amor ao outro, da fraternidade e da solidariedade. Mas, na contabilidade divina, pessoal de cada um, existe lá um pontinho positivo. Porque a vida não despreza nada. Mas, se eu, ao fazer o que eu penso que eu devo fazer é uma frase que me incomoda, por isso que eu estou ressaltando. Eu penso, fazendo um parênteses, que nós não devemos fazer nada. Que eu não tenho que, aspas, tenho que fazer coisa alguma. Nem amar a Deus eu tenho que. Nem fazer caridade eu tenho que. Ter que no sentido de ser obrigado a. A vida acordada, a vida em abundância que o Cristo propõe, é quando eu escolho fazer. Eu escolho amar o outro. Eu escolho ser grato e amar ao Pai no limite do meu entendimento, conforme diz a lei maior. Aí, sim, me parece que estamos vivos, porque escolhi e não fui conduzido. Melhor, desculpa, ninguém é conduzido. Não me deixei conduzir. Ninguém é conduzido, viu, gente? Ninguém faz obrigado coisa alguma. É possível que lá atrás eu optei em me deixar levar por anos, mas aquela escolha foi sua decisão e te torna responsável por tudo que aconteceu enquanto você dormia e vivia. Então, antes de eu continuar, o que vocês acham dessa última parte que eu disse, que nós não temos que nada, coisa alguma? Faz sentido? Eu também. Essa me arrepia quando eu ouço. Quando alguém fala, mas eu tenho que fazer o almoço lá em casa. Tem mesmo. Tem uma arma na sua cabeça te obrigando a fazer o almoço em casa amanhã? Não, né? Então você é livre, você faz porque você quer. Certo? E até quando eu tenho a arma na cabeça, eu posso decidir alguma coisa. Eu acho muito interessante quando alguém vira para mim e fala assim, a partir de agora eu só vou fazer o que eu quero. E às vezes eu tenho a oportunidade de dizer, mas você sempre fez. Não, fulano me obrigaram. Não obrigaram. Você concluiu que seria mais conveniente fazer o que você fez, mesmo que tenha sido contra a sua vontade. Mas foi você que fez um cálculo e concluiu que seria melhor fazer o que fez. Mostrando para nós, ou até validando a minha ideia, de que não é o que eu faço. É o que eu coloco de mim no que eu estou fazendo. É isso que muda a vida, gente. Nós não precisamos alterar substancialmente os nossos atos, apesar que alguns, evidentemente, podem deixar de ser feitos, porque não são exatamente corretos. E outros precisam ser feitos, no sentido que seriam ótimas escolhas. Mas é o que eu faço. Não é o almoço, é como eu faço o almoço. Por isso que quando me perguntam qual que é o serviço mais importante da casa espírita, e aí é uma briga louca, né? Porque alguns dizem A, outros dizem B, C, D e F, né? E a minha conclusão é de que o serviço mais importante da casa espírita, para nos dar um parâmetro para a nossa vida pessoal, o serviço mais importante da casa espírita é o feito com amor, com mais amor. E imaginando uma casa espírita com reuniões mediúnicas, palestras e evangelização e tudo que a casa tem, é possível que haja alguma casa aonde a pessoa que mais ama seja aquela que coloca os copinhos ali para a gente tomar depois. Porque a cada copinho que ela preenche, ela coloca muito mais do que água. Ela coloca o seu carinho e o desejo profundo que cada um que tome aquela água se sinta profundamente melhor.
É possível que em alguma casa por aí, este seja o serviço mais importante. Faz sentido? Porque aquele que doa, estou reproduzido para todos ouvirem, recebe muito mais do que foi dado. Mas nós temos uma questão. Nós queremos ser amados. Nós não queremos dar amor, queremos, assim, de primeira? Não, né? A gente quer ser amado. Rastejamos por atenção, não é? Vendemos corpo e alma, mais alma do que corpo, inclusive. O que é, não sei o que é pior, né, sinceramente. Para que alguém nos aceite, para que alguém nos valide, para que alguém esteja ao nosso lado. Nos autoviolentando, indo contra os nossos princípios, o que pensamos. Vivemos suportando situações para que alguém ou alguéms gostem de nós. Não é, gente? Moldamos a nossa vida por conta dessa quase infinita carência afetiva. E uma coisa extremamente curiosa, se a carência afetiva, a necessidade de ser amado, é uma questão essencial do ser humano, digamos que seja, porque ela é quase universal, tá certo? Por que que o Evangelho não fala nada sobre isso? Ou fala? E eu não percebi. Existe lá no Evangelho, ou na Bíblia inteira, alguma instrução, alguma dica do que a gente tem que fazer para ser amado? Alguém sabe? Não. Será que o Cristo esqueceu de colocar lá? Não deu tempo? Mataram ele antes? Será que ele esqueceu? Acho que não, né? Ele não dá ponto sem nó. Na sua perfeição, ele não esqueceria algo tão fundamentalmente importante, né? Se não está no Evangelho, isso significa o quê? Significa uma coisa terrível para nós. Significa que ser amado não é tão importante assim. Será que a gente consegue digerir isso? Nós que vivemos praticamente escravos das nossas carências? Que todo o Evangelho é sobre amar. Tem uma história que diz, muito antiga, que um profundo conhecedor da Bíblia inteira foi chamado por uma pessoa, porque essa pessoa queria que num um estralar de dedos a pessoa dissesse tudo o que estava na Bíblia. E muita gente falou, não, impossível, a Bíblia é gigante, não dá para dizer. E, na verdade, não era nem o estralar de dedo, enquanto você conseguia ficar em cima de um pé só. E aí ele encontrou alguém. Eu aceito esse desafio. Eu digo tudo o que está na Bíblia enquanto eu fico em cima de um pé só. Ele falou, ótimo, então fique em cima de um pé só. E ele ficou e falou assim, ama. O que mais? É só sobre isso. Olha o tamanho da importância de amar. E não de ser amado. A lei maior diz amar ao próximo, não, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fala alguma coisa de ser amado? Não. Isso talvez indique no nosso adormecimento que nós estamos indo para o lugar errado. Nós estamos lutando a vida inteira para algo que não vai dar certo. Tá certo? Posso concluir isso? Ou então a gente vai duvidar do Evangelho. Olha que loucura, gente. Oi.
Creta branco, graças a Deus que o meu é preto, né? Eu pensei que fosse o meu, ia ter que parar a palestra. Creta branco, final, 14 está parado num lugar problemático. Acho que não está aqui. Ah, eu que agradeço. Alguém sabe onde eu parei? Só para checar se alguém estava ouvindo. Só para checar. E aí, gente? Será que a gente está indo para o lugar aonde não tem o que a gente quer? Ao movermos a nossa forma de ser, alterarmos a nossa vida, nos violentarmos para ser amado, sendo que não é este o caminho? Nós estamos correndo altíssimo risco. Parece que faz sentido isso, né? Ou a gente precisa de uma outra resposta, por que essa instrução não está no Evangelho? Tudo em... Oi. Eu não entendi. O que tem no Face? A gente faz isso porque está dormindo. Porque não estamos vivos. Não estamos vivos. E aí, nessas horas marcantes, que muitas vezes a gente tem lapsos de estar acordado, nasce o remorso dentro de nós, o lamento, a dor de não ter aproveitado o tempo. André Luiz nos coloca, lá na introdução do livro do Nosso Lar, que uma das maiores dores é a sensação da perda de tempo. É curioso isso. Nós que temos todo o tempo, que somos imortais, a nossa consciência, quando minimamente desperta, chora. Eu gosto de traduzir o remorso, a culpa, como o choro da alma, que lamenta. Eu vou falar o tempo perdido, mas eu vou falar de outra forma, que lamenta nós não termos aproveitado algumas situações para sermos mais felizes. Essa me parece a dor da alma. Não é a perda de tempo, ponto final. Numa análise mais profunda sofro porque ao perder o tempo, eu não fui mais feliz. Eu não construí dentro de mim algo real.
Mas Joana de Ângeles nos diz muito sabiamente que mesmo quando a gente perde tempo, quando a gente constata que perdeu tempo, ela nos recomenda que o homem consciente, que há de ser todos nós, e será, ele não deve nem se culpar, nem se desculpar, mas se descobrir. Olha a leveza do processo. Nem ficar paralisado na culpa e nem ficar se justificando, fugindo da realidade. Mas olhando para si, para o que fez no passado e descobrindo-se. O que é descobrir-se? E aí isso me interessa, porque nós vamos para o como, de novo. Se descobrir é começar a viver a vida verdadeira, que é do lado de dentro. É tão fantasioso, entre aspas, o mundo de fora, que o budismo chama a realidade de Maya, com Y, que quer dizer ilusão, a grande ilusão. Aqui do lado de fora, isso aqui, gente, é só um teatro. É só um cenário extremamente bem feito, onde até parece que tudo isso é verdade. Porque a gente até acha que morre, de tão realista que é. A gente até nós espíritas acreditamos, muitos de nós acreditamos, temos certeza que se morre, que tem dúvidas sobre a imortalidade. Espíritas, todo mundo tem direito de acreditar ou desacreditar no que quiser, nenhuma crítica. E não acreditar na imortalidade, ou pelo menos duvidar dela, é acreditar fortemente na ilusão. Então, agora, aonde está a minha realidade? Dentro de mim. Vou dar um exemplo. Um casal de pais. O filho passa na faculdade em Manaus. Tá bom em Manaus? Bem longe? Manaus. 5 horas de avião. Fora aeroporto, 10 horas de voo, de tudo. Não se vai lá todo dia. Você pergunta para o pai, ai, passou em engenharia, olha que legal, que orgulho, que delícia, nossa, estou muito feliz. Pergunta para a mãe. Ai, é ótimo, mas meu Deus, será que ele vai se alimentar bem? Né? Nossa, será que vai se cuidar, vai se agasalhar? Em Manaus nem precisa. Mas será? Os dois estão vivendo a mesma realidade do lado de fora, né? O fato é único. O filho passou na faculdade, vai morar em Manaus, ponto. Intimamente, eles vivem realidades diferentes. E é isso que vale. Essa é a realidade de cada um. Não é a realidade aqui fora. Porque a vida é interpretativa. Nós estamos permanentemente interpretando o que está acontecendo. Permanentemente, diante de cada evento da nossa vida, nós estamos usando toda a nossa bagagem interior, que tem milênios, todas as nossas crenças, a forma como a gente construiu o nosso pensar e o nosso sentir, e nós utilizamos esse filtro, esse tradutor, para traduzir o que está acontecendo de lado de fora, para viver a conclusão do lado de dentro. Como é que a gente faz para não sofrer mais o que acontece do lado de fora? Muda o tradutor. Muda o filtro. Troca de óculos. Tira esse óculos embaçado, onde tudo é terrível, onde tudo é trágico, onde tudo é mal e ruim, onde tudo me ataca e me fere, por um óculos não cor-de-rosa. Mas transparente. Para que o que interpretamos seja o mais próximo possível da realidade. Gente, nós que adoramos controlar e vivemos uma epidemia de controle e sofremos
todos os dias quando a gente descobre que nada está no nosso controle, certo? Isso é revoltante, inclusive. Sofremos terrivelmente porque as coisas não acontecem, porque as pessoas não são como eu quero. Certo? Já deveríamos ter concluído que a gente está atuando no campo errado. Daqui para fora, o controle é zero. Eu, ao terminar a palestra, pretendo voltar a Bauru. Mas pode ser que na descida da escada eu caia e quebre a perna. Simples assim. E aí, nessa hora, eu vou ser convidado a interpretar isso. E aí eu posso, mediante a minha interpretação, sorrir ou chorar. Eu que decido. Percebem como o verdadeiro controle está dentro de mim? Esse é o lugar que a gente mantém abandonado, aonde a gente não atua, aonde a gente não trabalha, aonde a gente não ocupa, e por isso não estamos vivos, que a gente deixa solto, deixa um campo abandonado, e portanto cheio de mato, de pedras e troncos, e por isso a nossa lente está deturpada, porque eu interpreto baseado em tudo que está dentro de mim. É lá, nessa nossa herança divina, porque o Pai nos deu a nós mesmos. Ele deu esse interior a cada um de nós. E nós queremos dominar o mundo. Infantilidade suprema. E esquecemos de dominar um lugar que nunca desaparecerá, que é dentro de cada um de nós. Como perdemos tempo com bobagens. Ainda somos as crianças que queremos guardar o carrinho preferido dentro do guarda-roupa para que ninguém use. E o carrinho nem funciona direito. E vai quebrar. E vai ficar sem conserto permanentemente. E nos esquecemos, ou estamos optando por estarmos dormindo e não construir o que é eterno. E tudo que é eterno só pode estar dentro de cada um de nós. Enquanto nós vivermos priorizando o mundo de fora, nós estamos adormecidos. E somos escravos do mundo. E Jesus já nos alertou, como ele alertou para tudo, né? O meu jugo é leve e o jugo do mundo implacável. Para quem leu 2000 anos, a gente vai lembrar que depois que o senador romano, hoje Emmanuel, se encontrou com Jesus e decidiu não segui-lo por muito orgulho, ele sonhou o segundo sonho profético da vida dele, aonde pessoas do seu passado, desencarnadas, disseram assim para ele: você fez a sua escolha, e até porque a natureza não dá saltos. Tudo tem o seu tempo. Mas reúna suas forças, retempera o seu coração, porque não haverá consolo suficiente no mundo para as dores que você viverá. Por quê? Como punição? De forma nenhuma. Porque ele optou por ser escravo do mundo. E o mundo é pesadíssimo. Pesadíssimo. Árido e sem consolo. Porque todo o consolo vem do nosso mestre. Porque o meu jugo é leve, é suave, e o meu fardo levíssimo. E mesmo quando parecer pesado, venham até mim, porque eu aliviarei. É isso tudo, é essa riqueza que nós estamos deixando para trás. E eu insisto, eu não estou falando de grandes mudanças na vida. Não é para ninguém largar tudo e sair do lugar e fazer outras coisas e viver no deserto e etc, etc. Não. É para a gente, aos poucos, construir uma consciência
sobre o que eu estou fazendo, se o que eu estou fazendo faz sentido fazer, sobre o porquê que eu estou fazendo, sobre o que eu estou colocando ao fazer algo, sobre o que eu estou, as modificações que a vida espera, é olhar para dentro e se cuidar. Amar o próximo de que jeito? Como a mim mesmo? Estamos preocupados em amar a si mesmo? Estamos trabalhando para se gostar, pelo menos? Para se cuidar minimamente? Não? Como é que nós vamos amar alguém se eu não sei nada sobre isso? Como que eu vou ensinar alguém a andar de bicicleta se eu não sei andar de bicicleta? Não vai dar, né? Porque eu vou falar de teoria. Cuidar de mim. Isso não é egoísmo, viu, gente? Porque eu não disse só cuidar de mim. Ok? Eu disse me cuidar. Para que eu saiba como é que eu cuido de alguém. Como é que eu dou algo para alguém. E aí eu vou saber como viver com a minha mãe. Porque eu vou saber ser filho, vou saber ser pai, ser mãe, vou saber ser tio, colega, amigo. Por quê? Porque eu vou estar desperto, atento. Porque eu vou descobrir que ao amar, a minha carência diminui até desaparecer. E é por isso que Jesus apenas nos deu um caminho, que é o caminho do amar, do dar de si. Por isso que o caminho é seja o servo de todos. E mesmo que a gente não saiba o que é isso, porque de fato ser servo de todos é algo a ser compreendido, a vida não está pedindo que aconteçam saltos gigantescos e a gente passe da condição atual para uma condição santificada. A vida apenas está pedindo que a gente faça o nosso melhor, desperto, no que ela propõe que a gente faça. Um dia me perguntaram uma pergunta estranhíssima. Estranhíssima. Num lugar estranhíssimo. Eu estava de férias numa praia, encontro uns amigos e lá, um lugar estranho, né? Para a pergunta, me perguntam assim, olha o absurdo. Mas eu nunca mais me esqueci. Isso faz muitos anos. Perguntaram assim, Edgar, por que a gente não consegue ser que nem Francisco de Assis? Uma pergunta estranha para uma praia, né? Bem estranha. Para o centro, ok. E foi uma pergunta muito impactante, porque muito diferente, muito interessante. E, incrivelmente, eu consegui dar uma resposta até que rápida, e ela continua, ela permanece. Seria ainda essa. Eu respondi assim, não seria feliz se a minha vida fosse como a dele. Não sou capaz. Não seria feliz. Não teria tudo aquilo para dar. E se eu desse, não seria verdadeiro. Seria um ato exterior. E isso me acalmou profundamente o coração. Por quê? Porque eu não preciso ser como Chico, como Francisco de Assis, como Jesus, como qualquer grande coração que vocês pensem. Eu não preciso ser. Vocês não precisam ser. Eles são modelos. Como tão bem os Espíritos definiram Jesus. Quem é? Modelo e guia. Não é para fazer que nem ele, porque nós não somos ele. Você é você. E a única obrigação, no fundo da história que a gente tem é que a gente seja quem somos. Porque somos únicos, criação divina.
Temos uma grandeza única, cada um de nós. E é uma perda de tempo monumental a gente querer ser o outro. Até porque a gente vai perceber que a gente não consegue. Eu posso definir modelos. E já sabemos que o melhor de todos é o Cristo. Ele jamais nos decepcionará e ele é um modelo perfeito. Mas um modelo para a gente descobrir como é que a gente é, para que a gente consiga ser. E é aí que a gente vai se realizar, quando nós formos o que somos. Um filósofo disse uma frase sobre isso estranhíssima também. Estranhíssima. Olha só que como parece incoerente. Ele disse assim: torna-te o que tu és. Não é estranho? Eu vou me tornar o que eu já sou? Não. Torne-te o que só você pode ser. E ainda não conseguiu ser. Porque, incrivelmente, sendo únicos e só nos realizando, sendo únicos, sendo o que somos, a gente adora imitar os outros. E compramos calçados iguais, calças iguais, adereços iguais, relógios iguais, celulares iguais. Mas somos únicos. Veja como estamos adormecidos e nos deixamos guiar pela homogeneização, aonde o diferente é condenado, é criticado, é mal visto, é marginalizado. Isso está longe de ser fraterno, bem longe. E às vezes eu penso que aqueles de nós que criticamos, marginalizamos o diferente, é porque morre de vontade de ser diferente. E não se permite. Porque é de nós sermos diferentes. Porque somos diferentes. O meu jeito de amar, só eu tenho. O meu jeito de brigar, só eu tenho. E é assim que tem que ser. E a gente vive querendo amar igual. E fala assim, mas isso não é amor. E o que a gente sabe sobre o amor, para dizer o que não é. Encerrando, tudo isso é sobre a gente acordar e começar a viver, ou continuar a viver aqueles que já estão acordados, porque eu não gosto, generalizo só para facilitar a fala, mas ela é sempre injusta. E o caminho que eu não vejo outro é começar a viver o mundo interior. Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Sentimento, o que você quer dizer com isso? Por que você está aí? Que mensagem você quer me dar? Por que eu penso o que eu penso? Por que eu penso mais isso do que aquilo? Por que eu faço dessa forma e não de outra? Isso é começar a viver a vida interior. Se conhecer. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Ninguém, e no nosso lar não, no Boa Nova, do Humberto de Campos nos diz assim, para finalizar: nós encontraremos o Pai no perfeito entendimento de nós mesmos. Não há outro caminho. Queremos estar vivos, senhores da nossa vida, condutores, protagonistas da nossa vida, teremos que olhar para dentro. E eu afianço a vocês, não tem nenhum monstro lá dentro. Muito obrigado pela atenção de vocês.